Mais uma vez estamos juntos, saudamos a todos os que estão em casa agora, ouvindo atentamente, participando do culto, de uma maneira diferente, mas é uma maneira muito boa, em casa, com a família, com os amigos, parentes, e assim a gente vai caminhando até ser dia perfeito. A igreja está fazendo uma série de sermões, de mensagens, no livro do profeta Abacuque. E você pode acompanhar as que já foram feitas, aí mesmo no site da igreja, ou no Facebook, no YouTube da igreja, tem as outras mensagens, e falta uma ainda para concluir esta série. E eu vou estar falando nesta oportunidade a respeito do tema Aprendendo a Orar com o profeta Abacuque. E o texto está no capítulo 3 deste livro, deste profeta, capítulo 3 de Abacuque. E os versos são de 1 a 16. Por causa do tempo e da brevidade do tempo, eu não vou ler todo o texto, mas eu quero convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto, e a gente vai fazer então algumas referências a esse texto. Eu vou ler os dois primeiros versos de Abacuque 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, então tom de lamentação. Senhor, eu ouvi a vossa mensagem e enchi-me de temor diante de vossa obra. Fazei-a reviver no decorrer dos tempos ou das idades, das eras, das épocas. No decorrer das idades, tornai-a manifesta, tornai-a conhecida. Em vossa ira, lembrai-vos da misericórdia. Deus está informando Abacuque, Deus está dando a ele uma visão que está, e vocês já viram isso, no capítulo 2, nos versos 2 a 4. E o Senhor respondeu-me assim: escreve esta visão, grava-a em tabuinhas para que ela possa ser lida facilmente, porque há ainda uma visão para um termo fixado, ela se aproxima rapidamente de seu tempo e não falhará. Mas se tardar, espera. Essa expressão aqui é chave no livro do profeta Abacuque. Mas se tardar, espera, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. E aí no verso 4 diz assim: eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. O justo viverá pela fé. Em outra versão diz: o soberbo não crê, mas o justo vive pela fé. Então Deus está dando uma visão a Abacuque, e Deus informa a Abacuque que há dois tipos de pessoas: os que são soberbos, os que não creem, os que não confiam, e os que creem, os que vivem pela fé. Os que vivem pela fé são os que vão esperar pacientemente no Senhor, porque o Senhor não falha. Os que são soberbos ou são infiéis, são arrogantes, vão sucumbir nesse período de espera. É isso que ele está dizendo aqui. E esta expressão, o justo viverá pela fé, vocês hão de lembrar, é uma expressão famosa lá do apóstolo Paulo, que certamente não inventou a expressão, ele leu Abacuque, Romanos capítulo 1, 17, aliás foi o texto da conversão de Lutero: o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Então é uma expressão retirada do livro de Abacuque, no contexto de Abacuque. Portanto, quem é que aprende a orar
e aprende a orar como Abacuque orou, aquele ou aquela que vive pela fé. Aquele ou aquela que vive pela fé. E eu queria, nessa oportunidade, olhar 3 aspectos desse aprendizado com Abacuque. 3 aspectos. E eu queria que você acompanhasse. E aqueles que estão anotando, né, anotem para depois rever isto ou aprofundar ainda mais essa temática ou este ensino. 1. Em todos os tempos precisamos entender o que é que está acontecendo à nossa volta. O capítulo 1:6, lá voltando um pouco, diz assim: vou suscitar os caldeus, esse povo feroz e impetuoso que se espalha através de vastas extensões da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Então Deus está anunciando ao profeta que os caldeus, que são os babilônicos, os moradores da Babilônia, eles vão invadir terras que não são suas. E uma das terras que esse povo, que a Babilônia vai invadir, é o próprio Israel. É o povo de Deus. Então vai invadir quem? Vai invadir Judá. Seria interessante aqui você entender que Israel, quando entrou na Terra Prometida, Israel foi dividido em 12 tribos. As tribos do norte eram 10 tribos. E as tribos do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. As tribos do norte já haviam sido levadas a um outro cativeiro 120 anos antes de Abacuque. Estou dando números redondos. 120 anos antes de Abacuque, uma nação chamada Assíria. A Síria é famosa por causa daquela pregação de Jonas. Lembra de Jonas que foi levado para a Síria? Pois bem, essa Assíria, que era uma das nações mais cruéis da época, invade as 10 tribos do norte e levam essas tribos para cativeiros e trazem gente de outras tribos, de outros lugares, para habitar a parte de Israel. Daí vão nascer então um povo chamado a mistura dessas nações que os assírios levaram para Israel. As tribos do norte desaparecem, nunca mais retornam a Israel. Agora, por causa da idolatria, por causa da desobediência de Judá e Benjamim, que eram as tribos do sul, que podiam ter aprendido a tribo do norte, mas não aprenderam, Deus está falando que uma outra nação, a Babilônia, vai agora invadir Judá, e vai levar Judá, as 2 tribos, para o cativeiro na Babilônia. E a razão desse cativeiro é por causa da iniquidade e da opressão que havia em Israel. Deus fala isso para o profeta. Então veja, esse contexto de iniquidade, esse contexto de opressão deixou o profeta indignado com o que estava acontecendo. Por isso ele comparece na presença de Deus para falar dessa situação. Ele era um profeta que sabia o que estava acontecendo. Ele tinha conhecimento das opressões, das iniquidades, das injustiças que o povo de Deus cometia, das impiedades, da falta de fé. Por isso a expressão que o justo vive pela fé. Porque havia lá em Israel gente que não acreditava absolutamente em nada, por isso tinham essas atitudes, tinham esses tipos de ações iníquas, opressoras, com o próprio povo de Israel. Então veja, se nós queremos aprender a orar com Abacuque, nós precisamos ter os olhos abertos a respeito do que está acontecendo ao nosso redor. E quando nós orarmos, quando nós comparecermos diante de Deus, assim como o profeta fez,
nós podemos levar estas coisas perante o Senhor. Então, é uma oração fundamentada numa coisa que está acontecendo, é uma oração fundamentada num contexto que está ocorrendo. Não é uma oração vazia, sem significados. E nem sempre a gente, como cristão, nós, como cristãos, cristãs, estamos atentos. Nós olhamos, por exemplo, para as notícias da televisão, os jornais que nós vemos nas televisões, seja em o canal da nossa preferência, nós olhamos aquilo e aquilo parece que não faz nada na nossa alma. Aquilo não preocupa o nosso coração, aquilo não causa nenhum desconforto em nós, no nosso espírito. Então nós olhamos notícias que morreram 15 ali, morreram 100 não sei aonde, tal lugar pegou fogo, tal lugar tem uma enchente. A gente olha aquilo como se a gente estivesse vendo um desenho animado, um filme qualquer, um romance, um filme de cowboy. Então a gente, como cristão, precisa ser mais atento, como era o caso de Abacuque. O que é que está acontecendo na nossa cidade? O que é que está acontecendo no nosso país? O que é que está acontecendo no mundo? Porque estas coisas que estão ocorrendo não agradam absolutamente a Deus. E se nós queremos, então, orar de maneira efetiva, como Abacuque orou, é preciso levar a Deus o contexto da nossa existência, da nossa família, da nossa igreja, da nossa cidade, orar pelos hospitais da cidade, orar pelos médicos, orar pelo pessoal que está distribuindo a vacina, orar pelo pessoal que está aplicando a vacina, orar pelos enfermos, orar por mais emprego, orar, enfim, vamos estar atentos, olhar a situação, porque às vezes você pode pensar, né? Mas na minha família não teve ninguém, ou na minha família não teve nenhum caso de morte, na minha família não tem ninguém desempregado. Na minha pode não ter, mas na família do outro tem. E é isso que o Abacuque está falando com Deus aqui. O que é que está acontecendo? Então, se vamos aprender a orar com o Abacuque, a primeira coisa que precisamos fazer é estar atentos ao contexto em que estamos vivendo. Ao contexto que estamos vivendo. Porque se nós não estamos, a nossa oração vai ser essa oração comum, essa oração que é vazia de significados, destituída de valores cristãos, que são palpáveis, concretos. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos com o profeta Abacuque. Orar, entendendo o que está acontecendo nos dias de hoje. E não é difícil disso chegar para nós, porque basta ler qualquer portal na internet e ver qualquer relatório aí na televisão, a gente vai entender o que está acontecendo no mundo, na nossa cidade. A segunda lição que o profeta nos ensina, em tempos de espera pela ação de Deus, veja que lá nós lemos agora há pouco que ele falou para esperar. Em tempos de espera pela ação de Deus, devemos pedir que Ele avive a sua obra na terra. Foi como ele começou a oração aqui no capítulo. Ele disse assim: Senhor, fazei reviver no decorrer dos tempos a tua obra. O conteúdo deste capítulo todo aqui é considerado uma oração ou uma confissão. É um tipo de um salmo, é um hino. E nessa versão que eu li, diz assim: oração do profeta Abacuque em tom de lamentação. Em alguma Bíblia vai estar escrito em forma de confissão. Na versão corrigida Almeida, traz o seguinte: oração do profeta Abacuque à moda sigionote. Nós não temos essa palavra
na língua portuguesa. É uma palavra transliterada do hebraico, que é Shigayon, que significa o seguinte: essa palavra, em forma de sigionote, é uma palavra relacionada com a música. Com a música. Então, o pessoal da música deve gostar disso aqui. Significa que ele fez essa oração em forma musical, acompanhado por instrumentos de música, instrumentos musicais. Então a gente entende que é uma oração emocional, segundo os comentaristas. É uma oração emotiva, cheia de emoção. É diferente daquela oração cerebral, sabe? Ah, Deus, abençoe Londrina e sei lá o quê. Não, é uma oração cheia de emoção. Ele está emocionado ao fazer esta oração. Então, esta é uma coisa que nós aprendemos nessa oração aqui. Não é para ler assim, como se estivesse lendo uma página de um jornal ou um relatório qualquer. Ele comparece diante de Deus e abre o seu coração, acompanhado com esses instrumentos musicais. É um cântico emocional. E há alguns salmos que são também cantados assim, que são orados em forma de cântico, expressando um coração aberto diante de Deus. Ou seja, o profeta está abalado. Em outras palavras, é isso que está acontecendo. Ele está abalado com o que está acontecendo. Ele está consternado. Isso está afetando a sua alma, está afetando as suas emoções. E se o que está acontecendo não está afetando as nossas almas, nossas emoções, a gente vai fazer mesmo aquela oração vazia, que, sabe, a gente faz por desencargo de consciência, não é? Ah, vamos orar. Então ele está abalado porque o que está para acontecer agora, vai acontecer. Ele certamente, segundo os autores, ele está profetizando na mesma época do Jeremias, do profeta Jeremias, são contemporâneos. O cativeiro vai acontecer. Agora não adianta mais se arrepender, não adianta mais procurar ajuda, não adianta mais correr lá na igreja, não adianta mais correr, fazer qualquer coisa, porque Deus já determinou que os babilônios, esse povo vai chegar. Já está a caminho. Então agora, ele está aqui orando porque ele já expressou suas queixas diante de Deus. E Deus já falou para ele que a queixa pode terminar, porque vai acontecer isso aí. Então no capítulo 3 não tem mais murmuração que tem nos outros. Não tem mais nenhuma queixa. Ele já entendeu, porque ele já viu lá anteriormente que o justo vive pela fé e que o soberbo não espera em Deus. E como ele é um justo, ele já entendeu que ele deve esperar agora pela fé. O que é que vai acontecer? E ele reconhece então, nesse capítulo 3, que Deus é soberano. Que Deus governa sobre todas as coisas, Deus governa sobre todas as nações, inclusive uma nação ímpia que é a Babilônia, Deus governa. E a experiência de Abacuque é similar à experiência de Jó. Que Jó vem naquele lamento até o momento em que ele reconhece a soberania de Deus. O Abacuque também, ele se queixa e se lamenta pelo que vai acontecer, mas finalmente no capítulo 3 ele reconhece: Deus é soberano. Deus é o Senhor de todas as coisas. E nesse segundo versículo do capítulo 3 que nós lemos, é o versículo, na verdade, que vai dar o fundamento para o que ele vai orar, que é essa ideia aqui: faze reviver a tua obra, ou aviva a tua obra no meio dos anos. Então, o que é que Abacuque vai fazer? Ele vai recordar a pessoa de Deus.
ele vai recordar a natureza de Deus, ele vai recordar a essência de Deus, e ele vai recordar que Deus age durante todas as eras. Deus não deixou de agir em nenhum momento da história do seu povo, até o presente momento, e Deus vai continuar agindo assim até o final dos tempos. Então ele começa pedindo que Deus reavive aquilo que Deus já fez. Que Deus volte a fazer o que Deus já fez. Que Deus traga de volta aqueles acontecimentos divinos do passado. Então eu imagino que nesse momento o Abacuque está ativando a sua memória a respeito da história de Deus na vida do seu povo. Porque se ele está dizendo, aviva tuas obras no meio dos anos, é porque ele conhece estas obras, certo? Se ele não conhecesse, ele não poderia fazer essa oração. Então veja, o Abacuque não só conhece o contexto que ele vive, mas ele conhece o contexto histórico do seu povo. Conhece o contexto histórico do seu povo. Deus permite que nas nossas aflições a gente tenha um tempo de dúvida e de questionamento. E ele permitiu isso a Abacuque, como permitiu a Jó e a tantos outros na Bíblia. E Deus não se abala com o fato de muitas vezes nós nos sentirmos fragilizados, porque Ele sabe a nossa fragilidade. Deus conhece a nossa fragilidade e Deus não se abala com a nossa fragilidade. Se Deus se abalasse com a fragilidade do ser humano, Ele não seria Deus. Todavia, há um período de fragilidade, de questionamentos e de queixas, mas este período passa, esse período termina. E quando é que termina esse período? Quando nós reconhecemos que Deus age. Quando nós internalizamos essa verdade de que Deus agiu e Deus age e Deus vai agir. Por isso a oração dele, aviva a tua obra, essa que o Senhor já fez no passado, aviva e faz de novo. E faz de novo. Então, o que é que está acontecendo? Nós já vimos isso. Mas a oração não é feita só a respeito do que está acontecendo agora. A oração é fundamentada na ação de Deus na história. E isso é muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Como foi que Deus agiu na história? Na sua história. Na história da sua família. Na história da igreja. E eu sei que muitos de outras denominações, de outras igrejas estão nos acompanhando nesse momento. Como é que Deus agiu? Como é que Deus realizou? Então, puxe isto na memória, para que isto informe a sua oração, para que a sua oração seja uma oração com fé, porque o justo, ele já disse, vive por meio da fé. O incrédulo não, ele não faz essa oração. Porque o incrédulo não reconhece a ação de Deus, nem na sua vida, nem na vida de ninguém, nem na vida da sua comunidade. Então a nossa história, e a história do povo de Deus, nos ensinam a orar e descansar no Senhor. Como foi que Deus agiu na história no Antigo Testamento? Como foi que Deus agiu com Moisés? Como foi que Deus agiu com Davi? Como foi que Deus agiu com Débora? Como foi que Deus agiu com Maria? Como foi que Deus agiu com Paulo? Sem estas coisas, irmãos e irmãs, não tem como viver uma vida cristã e não tem como orar diante de Deus. Então nós aprendemos já duas coisas aqui, que precisamos conhecer o que está acontecendo para poder ter uma vida de oração diante de Deus.
precisamos saber como é que Deus age para podermos orar diante do Senhor. E, finalmente, aprender a orar com a memória renovada a respeito das ações de Deus. Agora que ele orou, e eu estou imaginando, que ele sentou e começou a escrever como foi que Deus agiu na história, agora então ele vai fazer a oração que vai se seguir até o verso de número 16. E na próxima meditação sobre esse texto, então vai ter a oração final dele, que é a oração mais famosa, aí uma das mais famosas da Bíblia. Então ele começa no verso 2, recordando os atos de Deus. E é necessário recordar os atos de Deus, ativando a nossa memória, que está dormente e paralisada pelos efeitos e as dificuldades que estamos vivendo. As dificuldades, os problemas, as lutas que estamos vivendo, causam uma paralisia em nós. Causam essa queixa que ele já vinha fazendo, mas se nós não ativarmos a nossa memória, nós vamos continuar com a queixa. Esse é o detalhe aqui, a gente continua com a queixa. Então tem um momento que tem que parar. E quando é que para? Quando nós ativamos a memória a respeito dos atos de Deus. Então aquilo vai contrabalancear com as dúvidas, as incertezas. Então Abacuque começa a falar da glória de Deus. Abacuque fala do louvor do Senhor, que cobre toda a terra. Ele fala da soberania de Deus sobre os povos e sobre a natureza. Então veja que ele é um profeta que conhece como Deus age. Certamente ele já leu isto nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele já leu isto nos Salmos. Ele fala da santidade de Deus. Ele fala da indignação de Deus contra as nações ímpias. Ele menciona que Deus é o salvador do seu povo. Se você ler, por exemplo, 3,13, ele fala assim: partiste para a guerra para a salvação do vosso povo, para a salvação do vosso ungido. Aqui ungido pode se referir tanto a Jesus como qualquer pessoa que pertence a Deus é ungido do Senhor, ungida do Senhor. Então ele está dizendo o seguinte: esse Deus que salvou no passado, continua salvando hoje. Mas não é entender salvação aqui indo para o céu. A gente só entende salvação como saindo da terra e indo para o céu. Não é nesse sentido que ele está falando. Ele está falando que Deus vem e intervém nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias, e Deus nos salva daquela circunstância. Então veja que toda a oração do capítulo 3, ela é fundamentada na pessoa de Deus. Agora, para orar como Abacuque orou, a gente precisa conhecer os atributos de Deus. O que a gente sabe de Deus? Eu não sei muito porque Deus não se pode conhecer. Isso é lógico, a teologia nos ensina isso. Mas o que se pode conhecer de Deus, nós devemos conhecer. Então nós sabemos que Deus é soberano? Sabemos por quê? Então, irmãos e irmãs, não tem como a gente viver dias difíceis sem conhecer os atributos de Deus. Para conhecer os atributos de Deus, nós precisamos ler as Escrituras. Por isso essa ênfase que sempre a igreja faz de ler as Escrituras, de fazer devocionais, de meditar, de orar. Por quê? Não é para encher a paciência do crente. Ou porque não tem o que fazer, faz isso aí. Não, é porque sem esse conhecimento de Deus, os dias difíceis vão se tornar mais difíceis ainda. Por isso as pessoas sucumbem. É o que ele falou lá no capítulo 1. Os soberbos não esperam, porque eles não aguentam esperar. Quem é que aguenta esperar? O que vive pela fé. Mas fé no quê?
A fé não é uma coisa abstrata. A gente pensa que fé é abstrato, mas não é. Fé é concreto. Lá no Novo Testamento, em alguns lugares, tem frases, pelo menos indicando o seguinte: Jesus vendo-lhes a fé. Como é que Jesus viu a fé? Jesus viu a fé porque a pessoa agiu baseada naquela confiança de que Deus faria alguma coisa. E por que a pessoa agiu confiada que Deus faria alguma coisa? Porque a pessoa entendeu que Deus era suficiente para fazer aquilo. Então veja, para orar como Abacuque tem que conhecer os atributos de Deus. E é o que ele está relatando aqui. Eu queria que você depois lesse a oração toda. Ele fala da glória de Deus, fala da soberania de Deus, fala do conhecimento de Deus, fala da santidade de Deus, fala da justiça de Deus. Então, um dos dilemas que nós temos nos dias modernos de hoje é que nós não sabemos os atributos de Deus. E aí, quando nós oramos, a gente ora sem confiança. Sem confiança. Então, sem este conhecimento, nossas orações ficam vazias. Em outras palavras, a oração precisa de um fundamento sólido, que é conhecer os atributos de Deus. Como orar a um Deus desconhecido? Essa é outra lição aqui, nesse terceiro momento. Como orar a um Deus que a gente não sabe que faz, ou o que faz, como faz? Por isso é necessária a leitura da Bíblia, a leitura das histórias da Bíblia, contar as histórias para as crianças. Quem tem criança pequena em casa, está perdendo uma grande oportunidade nesses dias, que não tem muito o que fazer com a criançada, de contar história para elas. Histórias da Bíblia, histórias de como Deus age, colocar isso na mente das crianças, que o nosso Deus age. Se o pai e a mãe não contam isso para a criança, quem é que vai contar, se não pode vir na escola dominical? Alguém tem que contar, tem que ler livros de histórias da Bíblia para as crianças. Então, é uma oração que traz confiança. Veja no verso 13 ainda, diz assim: partiste para a guerra, para a salvação do vosso povo, para a salvação do vosso ungido. Derrubaste o teto da casa do ímpio, puseste a nu os seus fundamentos até a base. Ou seja, Deus vai agir. É o que o profeta está falando. Então nós aprendemos algumas lições, como orar com o profeta Abacuque. Veja o que está à sua volta, não fique alheio, desatento, escute relatórios, veja o que as pessoas estão falando e ore. Se alguém pedir para você orar, ora mesmo. Uma das grandes tragédias do crente é: ora por mim, vou orar. Vai nada, esquece, né? Em dois segundos já esqueceu. Então, se você for esquecer, você fala: não, vou orar. Vai num cantinho ali e fala: Deus abençoe aquele camarada lá, amém. Pelo menos assim, cumpriu o objetivo, né, que diz que ia orar mesmo, né? Então, esteja atento. Ore pedindo que Deus faça o que Ele já fez. E ore com o conhecimento de Deus. Para terminar, eu queria fazer o seguinte pedido. Cada pessoa que está me ouvindo, cada família, pudesse se reunir à tarde de hoje, do domingo, com papel e caneta e escrever os feitos de Deus na sua vida e na sua família. Como foi que Deus agiu em tal momento? O que foi que aconteceu em tal circunstância? Como Deus nos livrou naqueles dias? Escreva isto. Escreva. Escreva como Deus agiu. Escreva como Deus supriu aquela necessidade. Escreva como Deus respondeu aquela oração. Escreva como Deus abriu uma porta. Escreva como Deus foi fiel num determinado dia.
Se você puder fazer isso, eu queria que você anotasse, escrevesse como o profeta fez. Escreva. Porque ao escrever, você está se assemelhando ao Abacuque. Que ao orar ele disse, aviva esta obra. Ou faça de novo isto que o Senhor fez. Porque quando você agora enfrentar uma circunstância adversa, por causa da pandemia, ou seja lá o que for, olha o relatório das coisas que Deus fez na sua vida e da sua família, e ore a Deus dizendo, Senhor, o Senhor já fez tudo isso. Eu confio que o Senhor vai fazer de novo. Sem essa história, eu acho difícil a gente permanecer fiel a Deus. Após esta tarefa, então ore a Deus, demonstrando confiança, pois se Ele foi fiel no passado, será fiel no presente. Se Ele cumpriu suas promessas até hoje, cumprirá também nos dias que se seguirão. A recordação das bênçãos do passado nos dá esperança para as bênçãos no futuro. Se há uma lição a aprender com Abacuque, é esta: a recordação das bênçãos do passado nos dá esperança para as bênçãos no futuro. Que Deus assim, então, abençoe a todos nós, e que nós possamos orar, não só por nós, não só a favor da nossa família, da nossa igreja, mas que possamos orar, interceder e clamar diante do Senhor, pelas outras pessoas, pelas outras famílias, pelas outras igrejas. Talvez a nossa igreja não esteja passando por dificuldades financeiras, mas muitas igrejas estão passando. Talvez a sua família não tenha tido nenhum caso do vírus, mas muitas estão tendo. É hora de nos irmanarmos. É hora de demonstrar solidariedade. Porque foi para esta hora que Deus nos convocou e tem nos mantido vivos. Lembre-se, o justo e a justa vive por meio da fé. A recordação das bênçãos do passado nos dá esperança para as bênçãos no futuro. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque este momento que vivemos não é um momento único, ímpar na história, que nunca aconteceu antes. Já o mundo experimentou tragédias, ó Deus, até piores do que esta. Mas em todo o tempo, o teu povo, Deus, foi fiel, sobreviveu, orou, acompanhou, foi solidário, Senhor. E é para este momento, Senhor, que o Senhor nos convoca a solidariedade na oração e na ação, para que, ó Deus amado, ao orarmos, possamos concretamente dizer, Senhor, volte a fazer o que o Senhor já fez. Reaviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor. Tem misericórdia da nossa pátria, Senhor. Tem misericórdia da nossa cidade, Senhor. Ó Deus amado, que a memória do teu agir no passado possa nos trazer esperança de que o Senhor há de agir agora. Há de, ó Deus, fazer tudo novo, para a honra e para a glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém.